Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em casa, com suas famílias e com saúde. Turma, a nossa aula de hoje será um pouco diferente. Hoje iremos relembrar os gêneros textuais. Iremos relembrar conceitos, funções e suas características também. Então, turma, gênero textual são textos materializados e encontrados no nosso cotidiano. Vou fazer aqui uma pequena dinâmicazinha com vocês. Eu vou contar uma historinha imaginária e aí ao final vou perguntar para vocês quais os gêneros textuais que vocês identificaram. Vamos imaginar que chegou o seu aniversário e você pediu uma festa para sua mãe e ela resolveu atender. Então, para isso, você teve que confeccionar os convites para os seus amigos comparecerem à sua festa. Depois, você pediu para sua mãe fazer uma guloseima que você gosta tanto, que é um bolo de chocolate, digamos assim. E aí ela foi ao supermercado fazer umas compras, só que antes ela fez uma lista de compras. Chegando em casa, ela foi fazer as comidas gostosas, inclusive aquele bolo de chocolate. E aí foi que ela consultou a receita do bolo de chocolate, que está guardada, né? Aquela receita maravilhosa, beleza? E aí chegou o grande momento da festa, chegou seus convidados e ao final da festa você percebeu que em meio a tantos presentes você ganhou um jogo bem legal, divertido. E aí convidou seus amigos para brincar. Só que vocês perceberam que vocês não sabiam as regras do jogo. E aí vocês tiveram que fazer o quê? Ler as regras do jogo. Então, percebam que ao longo da nossa vida existem inúmeras situações no cotidiano comunicacionais. Então, existem vários gêneros textuais que nós temos contato. Então, quais foram o que eu falei nessa historinha? Vamos lá? Convite, lista, regras de jogo. Olha aí, numa historinha dessa. Pelo menos 3, não é isso? Então, turma, nesse momento agora, nós vamos relembrar um pouco, certo, dos gêneros textuais que nós estudamos nesse período aqui, né, os gêneros do nosso livro didático. E aí nós vamos relembrar um pouco, né, os conceitos, as funções e as características. Então, vamos lá, turminha. Vamos viajar pelos gêneros textuais? Vamos relembrar um pouco do conto, da propaganda, mito, texto expositivo, resenha e entrevista. Então, turma, o conto é uma narrativa literária de ficção ou não, que cria um cenário de seres de fantasia ou acontecimentos que se caracteriza pelo tamanho reduzido e a presença de um único conflito, clímax, que é o ponto alto da história, e a resolução desse conflito, que podemos chamar também de desfecho, e poucas personagens. O conto também é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessária uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão da história. O conto também, turma, contém a presença de personagens. São os personagens principais ou protagonistas. E de um narrador, que esse narrador pode ser narrador que conta a história e participa, e pode ser o narrador que apenas observa os fatos, ou seja, narrador personagem, narrador observador. E do tempo, espaço e enredo, né? Em que tempo se passa a história, presente, passado ou futuro, e quais ambientes que acontece a história. E temos também a propaganda. Lembram dessa aula? A propaganda é um texto argumentativo, que tem por objetivo persuadir pessoas e concordar com a ideia a comprar um produto. É também uma mensagem publicitária, que pode ser empregada, por exemplo, com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre problemas ambientais, sociais, de saúde e outros. Turma, e a mensagem da propaganda, ela é pensada em função do objetivo do público, do veículo em que vai ser divulgada. E a mensagem ela deve ser impactante e curta para chamar a atenção e ser entendida rapidamente. Olha só, vamos relembrar o gênero textual mito.
O mito é uma narrativa ou um relato que responde aos questionamentos de determinado grupo social, explicando sua origem e organização, bem como os fenômenos da natureza. Turma, estruturalmente, o mito se caracteriza pela atemporalidade. Ou seja, quando eu falo naquele tempo, numa noite, desde então, e aí isso se caracteriza a temporalidade. Conta também acontecimentos em um tempo indeterminado, às vezes, antes mesmo da criação do mundo. Olha só, o texto expositivo tem uma função de expor, apresentar um conhecimento. Sua linguagem é formal e nele são usados termos técnicos e científicos. Vamos lá. O texto expositivo deve ter um título e é composto por 3 partes. Introdução, que apresenta o tema, desenvolvimento, onde amplia o tema, um modo de organizar as informações e apresentá-la em uma sequência. E, por fim, a conclusão encerraria a ideia principal. Lembrando que para compor o texto expositivo, é importante ter o acesso às informações propriamente ditas, não colocando assim a sua opinião, sendo uma pesquisa científica, de acordo com a pesquisa feita. E chegamos à resenha. Qual o objetivo? O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, livros, filmes e peças de teatro, dentre outros. Há 2 tipos de resenha, vamos relembrar. Resenha resumo, que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo sem nenhum julgamento de valor. E a resenha crítica, que além de resumir o objeto, como anteriormente, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando aspectos positivos e negativos. Olha só, turminha, chegamos à entrevista. O que é uma entrevista? Vamos relembrar. É um gênero jornalístico, né? Organizados em perguntas e respostas, portanto, interativo. A entrevista jornalística pode ser classificada em entrevista de opinião, a que veicula a opinião de um especialista em um determinado assunto, entrevista de depoimento, aquela que alguém conta sua experiência, e a entrevista de perfil, aquela cujo assunto é o entrevistado, e o seu objetivo é levar o leitor a conhecer a personalidade dele. Lembrando que a entrevista escrita costuma ter título, apresentação do entrevistado e as perguntas. E agora chegamos ao final da nossa aula, com a atividade de revisão. Eu escolhi um dos gêneros estudados, que foi entrevista, para que vocês possam fazer essa atividade, tendo como tema o isolamento social. Então, o isolamento social é um recurso usado para frear a expansão do Covid-19. De acordo com essas informações, faça uma entrevista com 2 pessoas de sua família ou do seu convívio social. Vamos às perguntas. Primeiro, como está sendo sua rotina no isolamento social? 2. Quais hábitos mudaram em sua casa devido ao isolamento social? 3. O que você pensa sobre o isolamento social? 4. Você acredita que o isolamento social reduz os riscos de contaminação? 5. O que você sente falta de fazer no isolamento social? 6. Qual sua opinião sobre o retorno das atividades escolares? Quais cuidados você imagina que as escolas deveriam ter neste retorno às aulas? Ou ao retornar suas atividades? Bom, turma, então vocês irão escolher 2 pessoas da família ou do seu convívio social, como vimos anteriormente, e fará essa entrevista, ok? Então, caprichem na atividade de vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe de escrever os comentários com nome e turma. Fiquem em casa, todos bem. Até a próxima aula e um beijo no coração.